Gostaria de agradecer ao presidente Collor. É uma honra para nós do SINDAG participar dessa audiência pública também. Nós representamos as empresas de aviação agrícola do Brasil. Nossa sede está em Porto Alegre, mas a presidência está em Mato Grosso. E é importante para nós, a gente tem participado de várias audiências públicas para colocar a situação da aviação agrícola no Brasil. A aviação agrícola é uma atividade crucial para a produção da agricultura e eu venho aqui especificamente falar detalhes da situação geral em todos os aspectos dessa atividade. A atividade da aviação agrícola ela faz pulverização aérea na agricultura, combate a incêndios florestais, combate a vetores, adubação em florestas, semeadura de pastagens e povoamento de águas. Essas são as atividades diretamente ligadas na aviação agrícola. Os órgãos reguladores é o Ministério da Agricultura e a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. A legislação é a única atividade que trabalha com defensivos agrícolas que tem regulamentação específica, desde 1969. Participa também da Lei do Aeronauta, do Código Brasileiro de Aeronáutica, a Instrução Normativa do MAPA, que regulamenta todos os aspectos técnicos dos trabalhos, uma nota técnica também do MAPA, de 2011, e o RBAC 137 da ANAC, que regulamenta toda a parte de operação na área de aviação civil. A legislação específica do MAPA, que determina aeronaves agrícolas específicas para a atividade, pilotos agrícolas habilitados. Um piloto tem que ter 400 horas de voo e ser piloto comercial e depois fazer o curso de piloto agrícola. Tem que obedecer uma regra de parâmetros climáticos, alguns limites de distâncias de povoamento e mananciais, no geral 250 metros de qualquer população ou manancial. Tem que emitir relatório operacional de toda a aplicação, tem que ter um acompanhamento agronômico. Os produtos são aplicados, todos são produtos que têm autorização da Anvisa e IBAMA e registro no Ministério da Agricultura, especificamente para pulverização aérea. É obrigatório o uso de EPI para todas as pessoas envolvidas. As empresas têm que emitir um relatório mensal das atividades e obrigatório um pátio de descontaminação das aeronaves que operam na atividade. A legislação da ANAC, basicamente, é o 137, que é o documento que regulamenta toda a parte operacional. E, logicamente, todas as aeronaves têm que ter uma documentação, como qualquer outra aeronave. A documentação dos pilotos também. Também é emitido um relatório mensal de horas de voo. É obrigatório, atualmente, com a nova certificação da ANAC, como o diretor Passos colocou, um manual de segurança de voo operacional e também agora um certificado de operador aeroagrícola. Ou seja, para cada empresa operar tem que passar por uma certificação da ANAC e agora também nós temos um convênio com 3 universidades do Brasil, universidades federais, para fazer um processo de certificação de toda a empresa, não só da parte operacional das aeronaves. A aviação agrícola no mundo, o país que mais utiliza aviação agrícola ainda é os Estados Unidos, com um número mais ou menos de 8.000 aeronaves agrícolas. Depois o Canadá, a Austrália, a Espanha, Portugal, a Argentina e o Brasil. Todos os países são oriundos de agricultura, então, onde tem agricultura, tem aviação agrícola e tem a necessidade da aviação agrícola. No Brasil, hoje nós tem uma divergência de números, de dados, porque nós trabalhamos com a fonte da ANAC e com a fonte do Ministério da Agricultura. Então, a fonte que tem trazido um número atualizado é da ANAC, e hoje nós trabalhamos com 234, como o colega
o Ricardo colocou 224, mas sempre tem uma oscilação. Então, o motivo é que algumas empresas estão registradas, mas não estão operando. E uma situação diferente do resto do mundo é os operadores privados. Operadores privados são os agricultores que têm uma grande produção e eles optam por ter suas próprias aeronaves agrícolas. Então, no Brasil é diferente do resto do mundo. Hoje nós temos quase o mesmo número de operadores privados iguais ao número de empresas. Então, empresas são aquelas que prestam serviço e os operadores são aqueles que operam, operadores privados são aqueles que operam seus próprios aviões, os agricultores, propriamente. Total das empresas, aí especificado por estados. O estado que mais tem o número de empresa, e lá no estado do Rio Grande do Sul, é o estado do Rio Grande do Sul, e lá o estado do Rio Grande do Sul somente tem empresas, só tem 2 operadores privados que têm suas aeronaves, por questões de área, de tamanho de área. Então, o estado que tem mais aeronaves de operadores privados é o estado de Mato Grosso e agora a Bahia e está mais na região nordeste, onde as áreas agrícolas estão crescendo. Mas Mato Grosso é o estado que tem o maior número de operadores privados. E as empresas, então, estão distribuídas nesse gráfico. São Paulo tem bastante empresas, porque operam muito na área da cana e citros. Mato Grosso, por causa da soja e do algodão. Paraná também, soja e milho. E assim por diante. Os outros estados lá, Roraima praticamente está iniciando a agricultura, então poucas empresas ainda. Bom, aqui a frota das aeronaves agrícolas, como o diretor Passos colocou e também o colega Ricardo colocou, o Brasil não a aviação agrícola não é diferente também dos dados estatísticos das aeronaves. Vem crescendo rapidamente, e especificamente a frota de aviação agrícola por causa da agricultura. Então, hoje nós temos uma frota de 1.800, esse gráfico ainda é de maio de 2011, mas números atuais, 1.848 aeronaves agrícolas. E também vem tendo um crescimento de 6% a 7% ao ano. Então, a tendência é logo aumentar esse número também. E também, como na situação geral da aviação civil, a aviação agrícola é a segunda maior frota do mundo. Então, só estamos atrás dos Estados Unidos também. A tendência é aumentar, porque Estados Unidos já está estagnado o crescimento e o Brasil tem muito ainda para crescer na atividade da agricultura. Bom, esses são os dados fonte SINDAG. Nós temos um levantamento de 1.434 pilotos, 456 agrônomos, 1.332 técnicos agrícolas, 3.827 auxiliares, em torno de 7.050 pessoas ligadas diretamente na atividade. A aviação agrícola responde no Brasil, em termos de pulverização, apenas por 24% do total do volume pulverizado. Só que esse total dos 24 é justamente nas situações mais críticas das culturas. Na soja, no caso do Centro-Oeste, no período da ferrugem e das pragas, que é questões de 2, 3 dias, tem que fazer um controle rápido de defensivos. No algodão, nas culturas altas, como o estado de São Paulo, que mostra o gráfico das empresas, como cana-de-açúcar, que até então não tem outra tecnologia que não seja o avião para pulverizar. Então, basicamente, ela opera nessas situações. No sul, na região sul, é 100% pulverizado com aeronave, porque 100% do arroz é praticamente arroz irrigado. Então, a partir do momento que os agricultores colocam soltam a irrigação, não tem mais como os equipamentos terrestres operarem. E aí depende somente das aeronaves. As culturas pulverizadas, a soja é o maior volume, seguido pela cana, algodão, e isso em milhões de hectares. Então, praticamente 60% é utilizado na soja. Os dados operacionais de 2012, mais ou menos
495 mil horas voadas, 45 milhões de litros de combustível, 936 milhões em faturamento das empresas, e aí nós não contamos os dados dos operadores privados, somente os dados das empresas, e mais ou menos 234 milhões em impostos. As dificuldades do setor. Como a aviação agrícola é uma atividade características, normalmente as aeronaves operam em fazendas, em pistas agrícolas, e dificilmente operam em aeroportos controlados e até mesmo aeroportos não controlados. A dificuldade maior é o excesso de legislação. Então, a gente tem trabalhado bastante com o próprio diretor Passos mesmo na ANAC, para tentar simplificar ao máximo da legislação para a operação das aeronaves agrícolas. Com exceção das aeronaves de combate a incêndio, que normalmente são aeronaves que trabalham na aviação agrícola e trabalham em combate a incêndio, mas essas aeronaves operam menos em aeroportos e elas têm todos os equipamentos necessários para operação em qualquer tipo de aeroporto. Um dos problemas, que é problema nacional, a carga tributária, que tem dificultado bastante a operação das empresas, e dificultado muito porque o faturamento está relacionado diretamente com a parte de segurança operacional, como é primordial em aviação, e a aviação agrícola, por ser uma atividade característica, ela tem uma necessidade maior. O elevado custo do combustível, esse é um problema que afeta a aviação geral e a aviação agrícola muito mais, porque ela consome um volume de combustível muito grande. Então, o aumento do combustível e os impostos dos combustíveis de aviação é uma carga enorme para a operação. A falta de pilotos agrícolas, porque o piloto agrícola ele é um piloto que vem da aviação civil e, normalmente, esse piloto tem que ter uma preparação melhor e, com a tendência e com o próprio crescimento da aviação civil no Brasil, então os pilotos se formam e, quando eles estão aptos, as companhias aéreas buscam esses pilotos e finalizam aquele treinamento. Então, a gente caracteriza que a falta de piloto agrícola não é falta de piloto agrícola somente, é uma falta de piloto geral. Então, é preciso ter uma política para melhorar a política de formação dos pilotos, que servem para a aviação agrícola, para a aviação de helicóptero, para a aviação geral e, enfim, para a aviação comercial. Falta de linhas de crédito para financiamento de aeronaves. Praticamente não existe linhas de crédito. Quase todos os operadores buscam seus recursos próprios para compras de aeronaves. E, atualmente, um grande problema que nós viemos enfrentando são as tentativas de proibições da atividade. Normalmente, por falta de conhecimentos técnicos, a gente tem enfrentado aí uma série de debates se proíbe ou se mantém a aviação agrícola. Um excesso de burocracia, então, principalmente na ANAC, a gente tem, eu sempre digo em todas as audiências, que sorte que a gente tem hoje o diretor Cláudio Passos, que tem nos ajudado bastante, que tem nos direcionado e facilitado um pouco a burocracia e tornando possível a operação da aviação agrícola. Como o colega Ricardo falou, a gente sente também a mesma necessidade de uma falta de política estrutural da aviação civil, em todos os setores. Então, a aviação agrícola é uma asa da aviação civil. Então, como não tem uma política forte, uma política estruturada na aviação civil, todos os outros setores sentem os problemas. Nós, da aviação agrícola, sentimos, mas isso é fato na aviação executiva, na aviação comercial, na aviação de helicópteros e assim por diante. A lentidão nos processos para a formação de empresas, aeronaves e pilotos, dificuldade de comunicação com os órgãos, uma carga tributária, que já falei. No Brasil, nós temos uma média de 25%, quando em outros países é média de 8%. O combustível, hoje, só para exemplificar, nós temos uma média no querosene, no valor do querosene, de R$ 4,80, quando nos Estados Unidos é R$ 1,58. A gasolina em torno de R$ 4,20, nos Estados Unidos R$ 1,89. Nós tínhamos até conseguido, nós da aviação geral, incluindo a aviação agrícola, tínhamos conseguido um projeto de lei para excluir o CID, da contribuição CID, da parte
do preço do combustível, que corresponderia hoje, eu acho que uns 80 centavos, mas infelizmente o nosso presidente Lula vetou, então voltamos novamente. Então esse é um dos principais motivos na aviação agrícola e na aviação geral, o preço do combustível. Isso é sentido por todos os operadores. A formação de piloto, como eu falei, financiamentos de aeronaves, nós temos trabalhado bastante nesse assunto, a dificuldade de acesso ao financiamento. Hoje, 65% da frota de 1.850 aviões são aviões com 15 anos, são aviões Ipanema, fabricados pela frota, pela Embraer. Eu estive recentemente no BNDES solicitando uma linha de crédito também no Banco do Brasil, mas não tem nenhum projeto. Agora o deputado Luiz Carlos Reins aplicou um projeto para conseguir uma linha de crédito diretamente para as empresas, para poder renovar a frota, porque frota antiga gera acidente, gera insegurança. Então, como a frota vai crescer, é preciso que tenha um financiamento para que possibilite as empresas renovar suas frotas. Os projetos, as tentativas de proibição, como eu falei, hoje existe 6. Existe um no Senado, que é o da senadora Ana Rita, do 681, que propõe proibir toda a atividade, paralisar a aviação agrícola. Né? Depois tem outros com alguns itens isolados de alguns deputados. Eu só queria falar, no último restrição que nós tivemos o ano passado, que até teve uma audiência pública no Senado, sobre um comunicado do IBAMA, que restringiu, sem dialogar com o setor, 4 princípios ativos, que gerava 40 produtos comerciais. E só a parte da aviação agrícola estimou, entre todos os levantamentos e fontes do Ministério da Agricultura mesmo, que teria uma quebra de produção de 34% da agricultura. Então, o prejuízo financeiro só em 2012 era de 24 bilhões para a agricultura. Bom, restringindo a aviação agrícola, vai faltar alimento, vai haver uma quebra na cadeia econômica, nos serviços, nos empregos, no aumento do custo de alimento, redução das exportações, consequentemente quebra na balança comercial e aumento da inflação. Eu tenho falado em todas as participações que é impossível. O mundo precisa de produção e precisa da aviação agrícola. Então, nós temos que achar um consenso que seja bom para todo mundo. Hoje nós somos 7 bilhões de pessoas, em 2050 nós seremos 9 bilhões. Então, a necessidade de alimento é infinitamente grande. E está provado, se os Estados Unidos, que é o maior utilizador dessa atividade, se eles operam com 8.000 aeronaves, e o Brasil com todo esse tamanho para crescer, possivelmente nós vamos precisar de mais aeronave. Então, se lá a densidade geográfica é bem diferente, as operações são normalmente dentro próximo das cidades e conseguem operar com segurança, então nós temos que chegar no entendimento no Brasil também. Esse outro gráfico embaixo é só para... A maioria já deve ter conhecimento, mas, segundo os dados, em 2010 onde a população urbana passou a população rural. Então, é mais gente na cidade consumindo alimento e menos gente no campo produzindo alimento. E aí, só para exemplificar a importância do agronegócio, responde a 23% do PIB, 37% do emprego e 37,9% das exportações. Era isso aí, estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigado.